Olá, estamos prosseguindo o nosso estudo sobre a vinda do reino, o reino de Deus presente a partir de Jesus Cristo, que nós estamos vendo hoje, nosso 11º encontro. E hoje nós vamos falar sobre o servo do Senhor. As aulas anteriores ou os vídeos passados, nós estivemos focados nas parábolas do reino. E hoje vamos olhar então essa expressão servo do Senhor nos profetas e entender a razão disso, né, no cumprimento das profecias do Velho Testamento em Jesus como o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Ainda estamos falando sobre o reino chegado, nesse caráter ainda provisório do reino que há de se cumprir na totalidade em Cristo Jesus. Tudo o que vimos até aqui nos leva à pessoa de Jesus o Cristo, de Jesus o Messias, o enviado de Deus, o Deus encarnado presente em nossas vidas, na nossa história, trazendo para nós a tão grande salvação, né, e a concretização desse reino que chega e que se tornará pleno no seu retorno. Nele está então o segredo desse cumprimento do reino que nós tínhamos no Velho Testamento. Nele está a reflexão e a clarificação do caráter provisório do cumprimento atual das profecias que nós veremos na sequência. O conteúdo cristológico do Evangelho revela dois fatos. O primeiro, o Filho do Homem, em quem já brilha algo da glória escatológica como dada por Deus, que nós vimos isso presente nas parábolas. E também o outro fato é o servo do Senhor, que isso sim nós vemos então nos profetas do Velho Testamento. O aspecto de cumprimento da pregação do Evangelho ele vai consistir nisso, na autoridade pessoal do qual o Evangelho no qual o Evangelho então é proclamado, né? No caminho pelo qual então Jesus realiza a salvação, essa história salvífica que começa lá desde Gênesis 3,15. O Evangelho então é o Evangelho de cumprimento. Por quê? Porque Jesus proclama a sua base, né? E esses fatos então consistem ou constituem o conteúdo da revelação, a história de Jesus como o Cristo, né? Nesse caso o Messias, o enviado de Deus. E nós vemos isso logo após o batismo de Jesus, ainda no caráter de João, o batizador, Velho Testamento, né? Quando nós olhamos para esse momento, esse contexto, né, do batismo de Jesus e o início do seu ministério, né, nós temos que olhar que ali ainda nós estamos vivendo a história do Velho Testamento, mesmo que os evangelhos que estão sendo contados naquilo que nós temos como divisão do Novo Testamento, mas ainda Jesus mesmo é claro em dizer que o Velho Testamento ele vai se cumprir, né, ou ele vai se encerrar e se cumprir em quem? Em João Batista. Né? Ele é o último profeta do Velho Testamento. E João está ali, João o Batizador, desculpe. Ele está ali, ele está proclamando a chegada do reino, ele aponta para o Messias que é Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aonde esse reino vai tomar forma. Então nós estamos nesse momento então desse batismo, é um batismo de preparação para a chegada do Messias, para a chegada do reino nesse Messias. E Jesus, depois que ele é batizado, o que acontece? Ele vai para o deserto. E no deserto ele vai ali para ser tentado. Nós temos isso lá em Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, que retrata a tentação. Mas o que essa tentação tem em Cristo Jesus? E às vezes nós queremos humanamente fazer tudo aquilo que Jesus fez no seu momento de estar ali no deserto, no seu momento de preparação, no seu tempo de jejum. Às vezes nós queremos evocar isso para nós, como história na nossa vida. Esse momento é momento messiânico, cumprido em Cristo Jesus. Então, na tentação, lá no deserto, nós vemos que o Messiado de Jesus pode ser então encarado em termos do servo do Senhor. A ligação de Mateus 4 está com Isaías capítulo 40. É o servo do Senhor. Esse que vai se submeter à tentação vinda da parte de Satanás.
A tentação significa o quê? Uma prova da obediência total de Jesus ao Pai e da sua lealdade no seu mandato como Messias, enviado de Deus aqui na face da terra. Então nós temos que olhar para esse momento, para esse contexto. É um contexto messiânico, é um contexto de cumprimento da palavra de Deus, daquilo que o Velho Testamento trazia e aguardava. Não vamos querer jogar esse contexto para experiências pessoais nossas hoje, porque não é. Nós temos que olhar claramente aquilo que está envolto, né, dessa história nesse momento. Por quê? Nas tentações, Satanás deseja o quê? Ele deseja que Jesus use a sua autoridade messiânica, de maneira que não seja segundo o seu mandato, que não seja de acordo com a vontade de Deus, que Jesus extrapole todo aquele momento, que Jesus passe por cima de todo aquele momento. Esse é o desejo de Satanás, né? Que Jesus use a sua autoridade messiânica, não de acordo com a vontade de Deus, nessa história salvífica de Deus, nos propósitos que Deus tem nesse momento diante da vida humana. Por isso, a resposta de Jesus, e isso é importante nós entendermos nesse contexto todo, né, que a resposta de Jesus, dentre as três tentações, é a palavra de Deus, quando ele diz o que está escrito. E quando ele diz está escrito, o que ele está fazendo? Ele está trazendo à memória aquilo que o Velho Testamento traz como algo que vai acontecer quando o reino de Deus vier e o Messias estiver na face da terra. Em resposta, então, nesse contexto de Jesus, nas tentações de Satanás, mostra que Jesus é o servo do Senhor, né, aquilo que o Velho Testamento já trazia, que implica no quê? Em falta e negação, no sentido da fome, a primeira tentação, que exclui toda presunção acerca da providência divina, ou seja, que os anjos venham, né, em favor de Jesus, e também que ele não recebeu imediatamente a autoridade sobre as nações, aquilo que nós vamos ver lá presente em Mateus 28, verso 18. Aqui não, aqui estamos em Mateus ainda, capítulo 4, ou seja, essa autoridade sobre as nações que ainda não está no contexto. A recepção, então, da autoridade messiânica é caracterizada desde o início. De que forma? Pela obediência e pela sujeição à vontade do Pai. Ele, Jesus, como o Messias, como o enviado. Ele, o servo do Senhor, aguardado lá do Velho Testamento. Mateus 28, 18 tem relação exatamente com aquilo que é o tempo para essa terceira tentação que Satanás queria que fosse naquele momento, e Jesus vai mostrar lá na frente quando esse momento chega na sua vida. O servo do Senhor, então, é o quê? É aquele que é orientado por Deus. Ele não vem na face da terra, por mais que ele seja Deus, Jesus, né, ou Deus encarnado, ele vem o quê? Ele vem humilde, ele vem submisso à vontade do Pai. Ele é orientado por Deus, e nós vemos isso nas expressões que Jesus usa e os evangelhos trazem. Quando ele fala é necessário que, convém que, né? Ou seja, ele está dizendo que tem coisas ainda que o Pai não permite neste momento, e eu vim aqui para fazer a vontade do Pai. Ou seja, o servo do Senhor deve cumprir a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para o servo do Senhor? Padecer, sofrer, morrer e ressuscitar. Os textos que nós temos aí de base para nós entendermos tudo isso nessa expressão em Jesus Cristo. Jesus, como servo do Senhor, então, ele cumpre a vontade oculta de Deus e também as Escrituras, sendo o quê? Compreendido por aqueles que as Escrituras vão ser desvendada, o mistério de Deus que é sido desvendado, é trazido à vida daqueles que vão receber o reino de Deus nas suas vidas. Ser servo do Senhor implica então em paixão. Paixão aqui quando nós falamos sobre o sofrimento e morte de Jesus Cristo, né? No sofrimento e na morte que é determinada também por Deus, de acordo com a vontade de Deus. Aquilo que Jesus fala para Pilatos, lembra? Quando Pilatos
está questionando Jesus. Jesus fala sobre o seu reino, ele fala, se eu quisesse, se este fosse meu reino, eu pediria, né? E isso iria acontecer, ou seja, a autoridade seria sobre mim. O meu reino não é deste mundo, o meu reino é outro. Né? Ou seja, Jesus estava falando sobre esse caráter provisório do reino que ele estava também fazendo acontecer lá na cruz, que iria depois se concretizar no seu retorno. Mas até isso, o servo do Senhor precisa sofrer, o servo do Senhor precisa morrer, porque isso é determinado por Deus. Não tem como ser o contrário. Então é a paixão que vemos aqui em foco, nos vários pronunciamentos que Jesus faz, já antes da proclamação pública dele, dos seus sofrimentos. Ele já vem preparando, né, os seus para esse momento. Tais pronunciamentos de Jesus sobre a sua morte, sobre seu sofrimento, são cada vez mais numerosos no decorrer da história de salvação. É uma história que vai crescendo nesse momento, né? Pois a ideia da paixão faz parte integral do Evangelho, né? Mostrando que Jesus realizou a salvação por ser ele, então, o servo do Senhor. Né? O Velho Testamento está sendo, então, concretizado em Cristo Jesus, nessa nova aliança que ele vai fazer através da sua morte, através da sua ressurreição. Por causa dessa sua paixão, então, o seu sofrimento e morte, Jesus proíbe o quê? Aqueles que têm ouvidos não o revelem como tal. Jesus vai fazendo isso acontecer ao longo do seu momento messiânico aqui na Terra, quando ele está fazendo o seu ministério, trazendo a realidade do reino de Deus, e em alguns momentos Jesus vai fazendo o quê? Proibindo pessoas de estar revelando a ele como esse enviado, como esse chegado do Pai para a realização da sua obra. Por quê? Por causa da sua morte e ressurreição que tenha que acontecer ainda. Assim, a sua paixão necessita desse encobrimento, do seu encobrimento de si mesmo como o Messias, como enviado de Deus. Isso então se chama segredo messiânico, algo que nós temos bem patente nos evangelhos. Tem evangelho que vai mostrar isso de forma muito mais aprofundada, como, por exemplo, Marcos, que vai fazer isso em alguns momentos na vida de Jesus, quando Jesus cura uma pessoa, mas ele cura em duas etapas, né? Salvo engano, está em Marcos capítulo 8, ele cura esse em duas etapas, e ele faz pergunta ali, como que você vê? Ele fala, vejo como uma sombra, né, como árvore, os homens. Né? E Jesus vai, então, faz uma cura definitiva e ele passa a ver plenamente. Por quê? Tem um certo momento em que as pessoas estão vendo Jesus dessa forma, de forma ainda encoberta. E depois Jesus vai deixar se revelar completamente na vida dos seus discípulos. Mas qual é, então, o papel da paixão no Evangelho? Jesus proíbe que os outros o revelem, ele proíbe que façam conhecidos os seus milagres em alguns momentos, ele foge de uma multidão que o procura em outros momentos, até daqueles que desejam ser curados. Esse é o encobrimento que nós vamos ter, então, nesse chamado segredo messiânico. Jesus também proíbe que os demônios falem a respeito dele. Principalmente o Evangelho de João vem mostrar bem forte isso. Quando, até que em Cesareia de Filipe, Jesus proíbe que os seus discípulos também falem dele, até esse momento. Na transfiguração, quando está Pedro, Tiago e João, né, quando Jesus havia feito uma promessa que antes dele deixar, né, a terra, antes da sua morte e ressurreição, né, alguns iriam ver o reino de Deus na sua plenitude. No momento da transfiguração, ali nós vemos o reino de Deus na sua plenitude, onde nós encontramos Jesus, encontramos Elias e encontramos Moisés ali nesse momento, e Jesus se transfigura, né? E os seus discípulos estão ali, mas Jesus proíbe os seus discípulos de contarem o que eles viram naquele momento, porque ainda não é o momento da revelação do reino de Deus na sua inteireza. Quando falamos em Elias na transfiguração, quando falamos em
Moisés na transfiguração, nós estamos falando da representação que tem Elias, os profetas e Moisés, as leis e Jesus, né, o centro de todas as coisas. O motivo desse silêncio é o quê? É que ainda a paixão de Jesus não se concretizou na sua inteireza. Jesus ainda está cumprindo o Velho Testamento, mesmo que os evangelhos estejam no Novo Testamento. A paixão não implica num auto-encobrimento total. Não é um encobrimento total. Aquele caso do cego que ele é curado parcialmente, depois totalmente. Né? Nesse caso que nós estamos tratando aqui com relação a esse encobrimento. Ele é não total. Às vezes, esse autoencobrimento é devido às circunstâncias que acontecem naquele momento. Por quê, meus queridos? Nós estamos numa história salvífica, e nessa história salvífica ela tem um plano, né? E Deus está fazendo esse plano ser completado. Né? Nós delimitamos um pouco essa história quando nós fazemos o quê? Nós dividimos essa história de forma fraccionada por causa dos livros da Bíblia, mas nós estamos num contexto de uma única história que vai se concretizar finalmente em Cristo Jesus, né, onde nós vamos ter os novos céus e nova terra e a vinda desse reino na sua plenitude. Jesus, então, no fim do seu ministério terreno, ele revela-se a si mesmo como Messias, no fim. Mas a paixão é o motivo mais geral e profundo do autoencobrimento da parte de Jesus, porque precisa acontecer essas coisas para que a compreensão na vida dos discípulos, na vida dos seus, possam ganhar forma definitiva. Esse encobrimento, então, é explicado pela primeira vez em Mateus capítulo 12, verso 15 a 21, quando Jesus adverte as pessoas a quem ele cura que não expusessem isso ao público, que não fossem falar do que aconteceu. E aí ele deixa claro, por que não? Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Então nós temos aqui período de cumprimento ainda do Velho Testamento que está nesse contexto, nesse momento ao qual o Evangelho está sendo anunciado. Assim, a proibição é vista como cumprimento da profecia. Profecia, Isaías 42, Mateus, o milagre acontecendo, né, e o encobrimento que Jesus quer que ainda esteja presente. Por quê? Porque tudo isso mostra que o Messias é o servo do Senhor, né, para trazer isso de forma plena, né, de forma forte na vida de Jesus. É o servo do Senhor, e o servo do Senhor no Velho Testamento é visto como um servo humilde, um servo manso, um servo que deve sofrer. É isso que nós vemos, principalmente o profeta Isaías falando sobre isso. Mas por que o Messias, então, tem que sofrer? Aqui nós temos, então, Jesus e os escritores dos evangelhos, os evangelistas, eles dão a entender que a ideia da necessidade do Messias sofrer já se encontrava no Velho Testamento. E já se encontra desde Gênesis capítulo 3, verso 15. Foi da vontade salvífica de Deus que se realiza, então, no sofrimento de Jesus Cristo, que a nossa salvação, né, aquilo que é necessário para a nossa vida. Então, no batismo, não nas tentações, mas antes, no batismo de Jesus, a vontade de Deus já está em foco. Quando Jesus, então, responde à objeção de João o batizador. Jesus vai até João para ser batizado e João fala o quê? É você que tem que fazer isso comigo. Por que você vem a mim? Ele já está reconhecendo o servo do Senhor ali, ele já está reconhecendo o Messias. E Jesus dá uma resposta para ele justamente desse caráter de encobrimento do evangelho no sentido de compreensão total do reino, quando ele fala deixa por enquanto. Ou seja, a época atual do encobrimento da glória de Cristo ainda precisa estar. Porque assim nos convém fazer o quê? Cumprir toda a justiça, aquilo que o Velho Testamento trazia. Mateus capítulo 3, versos 14 e 15. Então nós temos o batismo de João, e aqui é importante nós entender esse batismo, que é ainda um batismo de aguardo, de espera,
de cumprimento está ainda na história do Velho Testamento. Não está ainda naquilo que é o batismo de Jesus. E é interessante, porque Jesus vem falar, quando há um pedido, quando chegar o reino de Deus, que um possa estar à sua direita, outro à esquerda, vocês conhecem bem esse texto, ele fala e ele faz essa pergunta, né, a esses discípulos nesse momento. Vocês estão preparados para tomar do meu cálice, ou seja, sofrer o que eu vou sofrer? E ser batizado no meu batismo. Qual é o batismo de Jesus? O batismo de Jesus é cruz. O batismo de Jesus é o seu sangue derramado na cruz do Calvário em favor de nós. Quando recebemos Cristo na nossa vida, nós somos batizados pelo sangue de Jesus que nos tira todo o pecado. Esse não é o batismo de João. É esse batismo também que lá na cruz Jesus faz, que Paulo vem trabalhar bem profundamente em Romanos, quando ele fala que nós somos batizados, que nós somos cobertos, mas somos cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Né? Então, precisaríamos entender melhor esse rito do batismo que existe hoje, de uma forma que às vezes não está dentro de um contexto da história bíblica, salvífica de Deus. Entendamos algo nesse batismo. O batismo de Jesus por João. Ainda João, profeta, no Velho Testamento. O seu deixar-se batizar por João é que Jesus está identificando-se com os pecadores. Ele está identificando-se com os seus. Tanto é que o batismo de João, né, tinha esse caráter de preparação para os seus irmãos judeus. Tanto é que quando gregos vão até João e querem ser batizados, os seus discípulos não sabem o que fazer nesse momento. Nós podemos ver isso também na história dos evangelhos. A sua identificação, então, Jesus Cristo, recebe significado profundo nas narrativas da sua paixão, onde a profecia, então, do servo do Senhor transparece de maneira clara no seu contexto dessa história salvífica de Deus, dentro de todo o projeto de Deus, dentro de tudo aquilo que Deus determinou na vida também do Messias que viria, de Jesus Cristo. Tanto é que olha a conversa de Jesus com o Pai ainda no céu. Cumpre-me fazer a tua vontade, por quê? Salmo messiânico vai dizer assim, porque no rolo está escrito sobre mim. É Jesus conversando com o Pai e trazendo o quê? Tudo aquilo que o Velho Testamento diz sobre esse momento, e ele veio para fazer isso. É por isso que Filipenses fala que ele deixou a sua glória, ele se fez humilde, ele se tornou o servo do Senhor aqui na face da terra. O sofrimento, então, de Jesus é visto como esse cumprimento de profecia. Dessa profecia, Jesus, então, deveria sofrer por causa do quê? Por causa da salvação de muitos, não de todos. Por favor, também entender um pouco melhor o pequeno evangelho, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha salvação. Não é todos. Nós temos aqui muitos, mas não temos totalidade. Por quê? Nem todos vão estar nessa história da salvação por não receber essa história sobre sua vida. Foi para a salvação de muitos, então, que ele veio como Cristo, como Messias, como enviado. Por causa desses muitos que ele derramou o sangue da aliança. Né? Por causa dos seus, que são os muitos, ele fez essa oferta da expiação dos pecados, baseando então o quê? No cumprimento da promessa da nova aliança que nós tínhamos então aguardando-se no Velho Testamento ser concretizado. Isso é entender o servo do Senhor do Velho Testamento cumprindo em Cristo. Quando nós entendemos bem isso, até algumas coisas equivocadas que nós vivemos aqui e queremos trazer para nós como realidade, nós vamos aprender a deixar de lado. É interessante nós voltarmos a esse estudo aqui, vendo todos os textos dentro do seu contexto, para nós entendermos então essa história do servo do Senhor, essa história salvífica,
que acontece então através de Jesus Cristo com relação à chegada do reino, a presença do reino e a concretização do reino de Deus. Próxima aula, ainda falando sobre esse caráter provisório do reino, nós vamos ainda falar sobre o reino e sobre a cruz, a continuidade disso que nós estamos falando aqui. Espero que tenha compreendido. Qualquer dúvida, me procure, né, mesmo que estamos à distância, né, mas manda um recado, me procura, que nós vamos estar conversando, tentando tirar essas dúvidas, saná-las, se elas houverem. Mas creio que os textos das Escrituras, dentro do seu contexto bem estudado, para nós é o suficiente, porque as Escrituras, conforme nós aprendemos, falam por si só. Elas, conforme diz a hermenêutica, né, sola a Escritura ela então ela se revela por si só, mas precisamos entender esse contexto histórico para nós não perdermos e não usarmos textos para pretexto fora do contexto. Ok? Próxima aula, o reino de Deus e a cruz. Até lá, forte abraço, fica na paz de Deus.